Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo 20, versículos de 19 a 25. João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É interessante porque aqui Jesus já havia ressuscitado. Os apóstolos ainda não sabiam da ressurreição de Jesus, que havia ressuscitado no domingo de Páscoa, que estamos comemorando hoje. E pela primeira vez, o Senhor Jesus se manifesta, aparece aos discípulos. E é interessante, logo no versículo 19, porque o discípulo João diz que ao cair daquela tarde, daquele dia, o primeiro da semana, qual era o estado que os discípulos estavam? Estavam com as portas trancadas. Não somente com as portas trancadas, mas com muito medo. Medo dos judeus. E se nós olharmos o momento que nós estamos vivendo, se pararmos um pouco para permitir que os sentimentos desses dias, com a quarentena que nós estamos atravessando, parece que o sentimento é muito peculiar. Era um dia da Páscoa, eles haviam celebrado, era a Peça judaica, instituída lá em Êxodo capítulo 12, e Êxodo capítulo 14, eles passam e atravessam o Mar Vermelho, e os judeus estão comemorando a Peça. Eles estão comemorando a chamada Páscoa judaica. E qual é o sentimento? O sentimento é de medo. O sentimento são os sentimentos das dúvidas que surgem na mente e no coração dos discípulos. Eles estão ali trancafiados. É como se eles estivessem num cenário de filme de terror, um filme tenebroso, assustador. As portas estão todas trancadas, eles blindaram, eles colocaram cadeados em todas as portas, porque eles estão com medo. Claro, o mestre havia morrido, o mestre foi crucificado na sexta-feira. Eles estão vivenciando o sábado, chamado sábado do silêncio, o sábado da escuridão. E eles estão ali dentro, atemorizados, com muito medo, com muitas dúvidas, com o coração preocupado, com o coração aflito. Eles não sabem o que acontecerá no dia seguinte. Eles não sabem o que acontecerá com eles. Muito parecido, muito próximo com o que muitos de nós estamos vivenciando. E talvez nós poderíamos pensar um pouco quais seriam esses medos que os discípulos
estão vivenciando naquele momento. Um dos medos que eu creio que brotou no coração dos discípulos nesse cenário é o medo da frustração. Por quê? Porque os discípulos haviam depositado todas as fichas no projeto de Jesus de Nazaré. Lembram? Alguns deles abandonaram a pesca, um negócio rentável para Pedro. Eles abandonaram os seus afazeres, eles abandonaram o seu dia a dia porque eles acreditaram naquele projeto do reino de Deus que Jesus veio anunciar. Eles vivenciaram, eles creram, eles levantavam e dormiam com o mestre. Ninguém larga tudo, ninguém abandona o trabalho, a família, os afazeres, se não acreditasse. Eles acreditaram, como a gente diz, de corpo e alma. E quando eles se dão por conta, ele morreu. O projeto foi frustrado. O que é que eles vão falar agora? O que é que eles vão dizer? Eles vão voltar para casa e alguns, talvez com irmãos, perguntariam: e aí, o que é que deu? O que aconteceu? Algum cunhado, alguma cunhada, algum irmão, alguém perguntaria: como é que foi o projeto? Está tudo certo? Vocês, por 3 anos, apregoaram esse projeto, por 3 anos vocês falaram que ele era o Messias de Israel, por 3 anos. Eu não sei se você já teve algum projeto frustrado, ou se você já sonhou com alguma coisa, ou se você já se deu por alguma coisa, e quando você se deu por conta, você não viu mais nada ao redor, não havia sobrado nada, simplesmente desapareceu, simplesmente desmoronou, caiu. Um projeto familiar, um projeto para uma empresa, um projeto para um novo trabalho. Aquilo foi brutalmente interrompido. Assim como nós, talvez você tinha sonhos, você estava pensando em projetos, você estava a 100 km por hora e de repente tudo foi interrompido. Assim estavam os discípulos, amedrontados e frustrados. Não só amedrontados e frustrados, mas o versículo de número 19 de João capítulo 20 diz que era o primeiro dia da semana. E primeiro dia da semana nos traz a lembrança, o recomeço, é começar de novo. Então eles levantaram no primeiro dia da semana, olharam uns para os outros e disseram: e agora? Vai começar a semana, está acabando o Shabat, passamos pelo descanso, nós vamos para onde agora? Então há uma sensação de ter que recomeçar tudo de novo, catar os caquinhos e ir para onde exatamente? Fazer o que exatamente? E para que direção? Não só isso, o medo também porque eles começam a conjecturar, a ver fantasmas, porque o medo faz com que a gente materialize algumas coisas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não são realidades. Lembre-se, estava no cair da tarde, estava caindo a tarde ali, começa a escurecer, o sol está se pondo, e eles estão naquela salinha, escondidos, cheios de medo. O entardecer, simbolicamente, é o fim de um dia. É o fim, é o anoitecer, é o acabar, é o terminar alguma coisa. E é muito significativo isso. Parece que a gente olha para o momento que a gente está vivendo e pode ser que a gente se sinta assim. Parece que chegou a escuridão, chegou a noite, esfriou, tenebroso, assustador, eles estão vivendo isso. E aí os fantasmas desse clima começam a tornar-se um terreno fértil para que os fantasmas comecem a vir de novo na cabeça. Mais um fracasso,
Mais uma vez não sei por onde começar, mais uma vez não sei o que vai acontecer, não sei aonde isso tudo vai dar, e agora o que eu vou fazer? E a noite parece que vai chegando e nos abraçando, o medo vai tomando conta e começam a vir fantasmas imaginários, começamos a olhar o passado, começamos a retroceder, começamos a trazer algumas imagens no coração, algumas imagens na mente. Começa a entardecer não só no nosso trabalho, mas na nossa família, nas nossas relações, conosco mesmo. A gente começa a pensar algumas coisas, os discípulos estão lá com medo. E qual é a reação? Qual é a consequência? O que é que eles fazem? Eles trancam as portas, começam a fechar todas as portas. E eles trancafiam as portas do coração. Eles passam cadeados nas portas da alma. A alma fica como que represada, blindada, fechada. Eles não querem relacionamentos com mais ninguém. Eles estão centrados, fechados, apavorados com fantasmas, pensando em se devem ou não começar de novo. Se fecham, começam a construir muros ao invés de pontes. E é terrível, porque o homem é um ser relacional. O homem é alguém que necessita de relacionamentos. E nesse clima nós vamos ficando frustrados, amedrontados, desanimados, até que um último degrau, uma última escala. Trancamos todas as portas, trancamos os nossos ouvidos, não queremos ouvir mais, não queremos saber mais, não queremos e nem desejamos averiguar ou sonhar, e os sonhos vão se frustrando. Recentemente eu ouvi um documentário sobre grandes felinos, e lá no meio do documentário veio uma frase de um homem que tinha um zoológico com grandes felinos, e ele falou algo mais ou menos parecido com isso. Ele disse: quando um felino, um leão, um tigre, uma onça pintada, ele é encarcerado, ele é enjaulado, ele é fechado no lugar, trancado no lugar, ele morre porque a alma dele morre. Ele disse bem assim: ele morre porque a alma dele morre. O grande felino, ele é caçador, o grande felino, ele é territorial, ele precisa de espaço, ele precisa caçar a presa, ele precisa estar livre. Mas quando você o tranca, não é que você o mata, em primeiro lugar você mata a alma dele. E é muito comum que nós, quando estamos com medo, paralisados, nós nos fechamos, trancamos as portas e a nossa alma morre. O que é a nossa alma morrer? Nós vamos perdendo os sonhos, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo o desejo dos relacionamentos. É como se nós paulatinamente fôssemos apagando, sufocando, afogando a nossa alma e morremos. Porque morremos primeiramente na alma, porque trancamos a nossa alma em consequência do medo que temos, seja de judeus, seja de enfrentar a vida, seja dos nossos fracassos, seja dos nossos projetos que não deram certo, seja por causa dos relacionamentos familiares, seja por conta de uma mágoa, de uma dor, de um sofrimento, seja pelo que for, nós nos trancamos e sufocamos a nossa alma. Talvez a sua alma esteja assim, olhando o cenário ao redor, e esse cenário se transforma rapidamente em grades, em grilhões que vão sufocando a sua alma. E aí, meu irmão, minha querida irmã, parece que é o fim. Se você olha e diz, bom, vai acabar o filme e todos vão morrer. Bom, essa Páscoa vai ser a pior Páscoa de todos os tempos. Essa Páscoa vai ser uma Páscoa de luto.
Ao invés de ovos de chocolate, teremos bandeiras pretas hasteadas às ruas, celebrando a morte, chorando a nossa miséria. Acabou. Mas espera um minutinho. Eu disse lá no começo, é Páscoa. Páscoa aos cristãos remete ressurreição. Páscoa celebra a vida e não a morte. Páscoa traz esperança. Não é o fim, porque no versículo 20, enquanto eles estão trancados ali, no final do versículo 19, início do 20, entra Jesus no meio desse cenário. Jesus Cristo entra no meio das portas trancadas, ele atravessa as portas trancadas, sejam elas de madeira, de ferro, ou sejam elas as portas trancadas da nossa alma, as portas trancadas do nosso coração. Ele entra e eu quero crer que ele dá um brado, ele não fala, isso é um pensamento meu. Ele olha bem alto e firme, ele diz: paz seja convosco. Shalom Aleichem. Eireni Aimim. Paz seja convosco. Eu creio que essa paz entrou no coração dos discípulos. Como eu creio que essa paz pode entrar no seu coração hoje. O cenário pode não mudar. O cenário pode continuar o mesmo. Essa quarentena pode durar mais 40 dias. Mas algo muda no seu coração, porque o príncipe da paz disse: paz seja convosco. E rapidamente ele mostra as marcas. Ele mostra as marcas em suas mãos, as mãos furadas. Ele mostra a lateral do seu corpo, que foi transpassada pela lança de um soldado na cruz. E ele diz: paz, vejam, sou eu. Aqui está a marca que traz a paz para vocês. Aqui está a marca do sacrifício que traz paz para você. Que traz paz para a senhora, que traz paz para esse moço, que traz paz para esse irmão. Paz seja convosco, paz seja convosco, venha a paz em vosso meio. É como se ele estivesse nos motivando e dizendo: por que esse medo? Por que esse pânico? Por que esse terror? Por que essa histeria? Por que essa loucura? Paz seja dada no meio de vocês. Quem está falando isso é o Cristo ressurreto. Ele mostra as marcas, ele mostra a lateral e brada. Ele venceu as portas trancafiadas com e em paz. Ele venceu a morte, ele vive. É essa a mensagem da Páscoa. Mas o triste é que alguns ainda não creem. Mais precisamente, Tomé, no versículo 24, diz: não, eu só vou crer se eu tocar nas mãos dele. Eu só vou ver se eu tocar nas marcas. Eu só vou crer se os meus olhos virem. E o que eu acho tremendo aqui em Jesus é que, ao invés de ele dizer: você é incrédulo, você não está crendo, mesmo que os seus irmãos, os discípulos, estão dizendo para você paz, esperança, o projeto não terminou, a luta continua, a vida, há sonhos, etc. Você ainda não acredita? Talvez alguns olhem e dizem: agora então Jesus virou as costas, deu de ombros e saiu e vai deixar Tomé à própria sorte. Agora então os incrédulos não têm vez. Pelo contrário, ele não desiste de Tomé, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Ainda que nós sejamos muitas vezes incrédulos, ainda que muitas vezes nós não cremos, ainda que muitas vezes nós ouvimos
a palavra de paz, a palavra de esperança, a palavra de ânimo, nós ainda nos tornamos incrédulos e diz, eu só acredito se acabar essa quarentena. Eu só acredito se eu ver esse emprego surgindo. Eu só acredito se minha mãe, ou meu irmão, ou meu pai, ou meu tio. Eu só acredito se esse relacionamento... E a gente vai colocando coisas. Mas Jesus é tão amoroso que ele diz, apesar da sua dúvida, apesar da sua desconfiança, apesar da sua incredulidade, apesar da sua teimosia, eu vou ao seu encontro. Apesar de todos os pesares, eu vou ao seu encontro. E lá no versículo 26, passaram-se 8 dias. Os discípulos, mais uma vez, estão reunidos. Mais uma vez, o versículo 26, eles trancam as portas. Parece que Tomé, de alguma maneira extraordinária, convenceu os discípulos a, mais uma vez, ficarem trancados. Mais uma vez os discípulos insistem, o medo vem e paralisa. São idas e vindas. Jesus já tinha dito paz. Eu ressuscitei, eu vivo, o projeto continua, a vida continua, os sonhos estão aí. Mas passaram-se 8 dias e eles voltam de novo para a quarentena. Eles voltam de novo para o confinamento. Eles passam a chave na fechadura mais uma vez. Eles tiram os cadeados da gaveta e trancam as portas e dizem, realmente, nós tivemos uma mensagem de esperança, ele apareceu, ele mostrou as mãos furadas, ele mostrou a lateral do corpo, mas sabe como é que é? Eu acho que o Tomé tem razão, o Tomé sabe do que está falando, é melhor fechar as portas, porque os judeus, ontem mesmo, eu estava na rua e um deles olhou feio, o outro fez cara de bravo, e assim é melhor ficar trancafiado. Mais uma vez, você acha que Jesus desiste dos seus? Você acha que Jesus dá de ombros e passa ao largo e esquece dos seus? Claro que não. Ele volta de novo, eles estão reunidos agora com Tomé, e adivinha com qual palavra Jesus vem? Adivinha o que ele diz aos discípulos? Talvez aí na sua cabeça você está dizendo, agora então ele exortou, ele deu uma dura nos discípulos, dizendo, ainda vocês vão ficar trancados, ainda vocês vão ficar aí chorando, tremendo as pernas, cheios de medo, eu já não falei com vocês. Pelo contrário, ele atravessa as portas trancadas e diz, paz seja convosco. Shalom, Lechem, Erenia, Mi, Pax, paz, Shalom, paz seja convosco. Vocês não precisam ficar mais trancafiados. E aí ele se dirige a Tomé, lá no versículo 27, e diz, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Tomé, não persista nessa sua incredulidade. Tomé, não continue na teimosia, passando correntes nas portas. Se abra para aquilo que eu tenho a realizar na sua vida. Se abra, sonhe, abra as janelas, abra as portas do coração. Permita sonhar, permita vivenciar, ainda que os judeus procurem a sua morte. Procure sonhar, ainda que as coisas estejam todas dando errado. Se permita caminhar mais uma légua. Se dê mais uma chance, confie em mim. Eu estou aqui, paz seja convosco. Tomé, não seja incrédulo. Não persista nessa sua incredulidade. Não seja teimoso.
permitido que os seus olhos vejam somente aquilo que você quer ver. Há possibilidade de um novo começo. Há sim esperança. Eu estou aqui. E o meu desejo é que você diga as palavras que Tomé disse. Muitas vezes nós dizemos que Tomé, ele é incrédulo, Tomé é isso, é verdade. Mas lá no versículo de número 28, ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Eu creio que ele olhou para Jesus e disse: Senhor meu, Tu és Deus, Tu és o Deus da esperança, como o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 15. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o Criador, Tu és a esperança de Israel. Como eu fui tolo, como pude acreditar que poderiam matar o Todo-Poderoso, o El Shaddai de Israel? Como eu permiti que a incredulidade entrasse no meu coração e cegasse os meus olhos e não visse aquele que ressuscitou, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que pode todas as coisas? Como eu fui permitir isso? Nesses dias de desesperança, de dúvidas, de frustração, de sonhos interrompidos, de vida que fluía e agora foi estancada momentaneamente, lembre-se de quem está nas rédeas da vida. Lembre-se de quem tem a história em suas mãos. Lembre-se de quem é o Deus de Tomé, de quem é o meu e o seu Deus, o nosso Deus. A única coisa que nos resta é permitir que a esperança cresça no nosso coração. É olhar para a vida na perspectiva daquele que ressuscitou dentre os mortos e hoje vive, está sentado à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso. Se permita que a vida continue nele, porque é dele a vida. Nele vivemos, nele existimos. Não estamos olhando para as adversidades, porque elas não geram vida. Os problemas não geram vidas. Medo, esses medos os paralisam. Eles sugam a nossa vida. O fluxo da vida sai de dentro de nós quando nós ficamos com medo, paralisados. Quem é o nosso Senhor e Deus nosso? É isso que eu queria, nesse domingo de Páscoa, deixar para você. Quando celebramos a ressurreição, eu creio que ele pode entrar agora na sua casa, mas mais do que isso, no seu coração, e ecoar a voz do Todo-Poderoso dizendo: paz seja convosco. Minha oração é que ele entre agora no seu coração e brade: paz seja com você, paz seja com a sua família, paz seja com a sua comunidade, paz seja com essa nação. Que a paz, mais uma vez, possa abraçá-lo. Que a paz, mais uma vez, seja ouvida no seu coração. Que você viva a intensidade da paz e do projeto de esperança que Deus tem para realizar na sua vida. Há esperança. Há esperança. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu queria fazer uma oração por você agora. Aonde você estiver, se você puder abaixar a cabeça e fechar os seus olhos, eu queria orar por você. Talvez você esteja num momento de muita dificuldade, de muitas dúvidas, está trancado aí dentro no seu coração, talvez ninguém esteja vendo, mas você levantou todas as armas de defesa e trancafiou o seu coração. Mas ele pode entrar aí no seu coração.
Ele pode entrar e trazer essa paz. Acima de tudo, o que nós precisamos é paz. Vamos orar? Pai, eu quero pedir por esse irmão, por essa irmã, por esse moço, por essa moça que nos assiste. Que eles possam perceber agora a entrada de Jesus, o ressurreto, Jesus, o Senhor nosso e Deus nosso em seus corações. E o Senhor possa trazer paz ao coração deles. Há muitos que estão frustrados, decepcionados, desesperançados, não sabem para onde ir, nem por onde começar. Mas basta uma palavra tua, basta simplesmente o Senhor dizer paz, e o coração dele, o coração dela se encherá de paz. Eles sentirão a paz que o mundo não pode dar, mas a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. Que seja assim, em nome e pelo amor de Jesus, o ressurreto. Deus muito abençoe.